Irmão, você quer fazer um comentário sobre o versículo 24 a 25 aqui, por favor? Então, não, é, Aqui a gente não está debatendo, a gente só está mesmo estudando e trazendo aquilo que a palavra revela, entendeu? Não está sendo um debate, na verdade. entendi. Porque, por Amém. exemplo, deixa eu fazer uma introduçãozinha aqui então, aí fica mais fácil. Depois que o anjo falou com o sacerdote, né? Uhum, Ele ficou mudo e ele teve, então, a Isabel concebeu. E aí, veja só, com Isabel, o anjo não falou. O anjo falou, né, com o sacerdote. Eu esqueci o nome do sacerdote agora. Zacarias. Zacarias? Né, falou com Zacarias. E aí, ele está mudo. E nesse período, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, né? E ocultou-se por 5 meses. Então, ela ficou escondida, né? Ocultando essa gravidez, que era um milagre, na verdade, por 5 meses. E ela diz: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio. Seja bem-vinda, Raquel. É, Shabbat, Shalom, né? Shabbat Shalom ainda não é Shabbat, né? E assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu próprio perante os homens. Bem, isso aqui não tem muito o que dizer, né? Uma mulher que não tinha filhos naquele tempo era muito, era uma pessoa muito humilhada, né? Era uma humilhação muito grande, uma mulher estéril, né? Socialmente era uma pessoa que a sociedade olhava sem valor. E ela já era idosa, provavelmente já não tinha mais nem esperança, e ali Deus então fez esse milagre através da vida dela. É interessante que o nascimento de Yeshua ele vem todo embalado, entre aspas, todo envolto em milagres, né? A gente gosta muito de ver sinais e maravilhas e está muito atento a uma esperança palpável, né? Que a gente possa tocar, mas o nascimento de Yeshua, olha, uma virgem que vai conceber, é um milagre. Uma mulher estéril que vai conceber, outro milagre. Né? Então, vem assim, um período da história muito, muito interessante. E aí, então, entra o versículo 26. E aí ele diz: No sexto mês, foi o anjo Gabriel da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, que não é Maria, é Miriam, né? Mas vamos lá, Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Vou fazer uma pausa aqui. Uma coisa, no seu irmão deve ter alguma coisa sobre isso, né? Nesse texto aqui, ele está dizendo ó, que no sexto mês, o anjo, sexto mês depois de tudo que aconteceu, né? Eu creio que sexto mês da gravidez de Isabel, né? Isabel. Aí no sexto mês, o anjo aparece para ela, para Maria, da parte de Deus, numa cidade chamada Galiléia. Uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem. Aí, irmão, entra aquela questão que os judeus eles usam muito, porque aí isso é do homem, né? Quando uma palavra ela nos favorece, a gente supervaloriza ela. Quando não favorece, a gente faz de conta que não existe. Porque no hebraico, deixa eu ver como é que aqui já não está no hebraico, aqui vai estar
Não. no grego, né? Mas no hebraico a palavra virgem é alma, ou alma, né? Alma, alguma coisa assim, né? Que denota o quê? Uma jovem em idade de casar-se. E aí, a desculpa a desculpa dessas pessoas, desses judeus é falar, não é uma virgem. Pastor, chegamos. Shalom, pastor. Shalom. Shalom. Chegou até Isso, Kamal, hein? pai. Aí, Shalom. agora vai ser fogo. Tudo bem, filho? Trouxe o Talmud aí. Nossa, eu tô aqui todo suado, ó, tudo. Meu Deus, mas Então, correria. Quem Não, dera trazer o Talmud. O Talmud é uma. Desculpa, já tá gravando? tá, mas pode falar. já. O Talmud é um sonho, ok? É Ah, assim, ó. Não só eu penso que todo mundo, todo servo do Eterno, todo mundo que tem o desejo de conhecer a verdade e como chegamos onde chegamos, deveria conhecer o Talmud e a patrística, ok? Acho O que para alguns Talmud vai ser consistente demais, hein, pai? é, Deixa alguns que estão no leite ainda. Como o Paulo fala, vocês já passaram de imposição de mãos e batismo. Para muitos isso já é muito profundo, então vamos devagar aí. não, sim, sim, né? Eu acho assim, as pessoas têm que ir devagar mesmo, tomar cuidado, porque não adianta pegar muita coisa e não saber discernir. Daí a pouco tá criando doutrina aí. O senhor bem Né? conhece alguns casos de pessoas que entraram com o Talmud com a sede muito grande e acabaram se afogando, né? Então é perigoso o livro. Ele é muito muito cristão, profundo, tem muito para acrescentar, mas é perigoso. Tá certo. muitas pessoas saíram do cristianismo, foram buscar o judaísmo messiânico e ficaram no judaísmo ortodoxo, né? Negaram Yeshua no final. Acabaram negando Yeshua, né? Então, É. bem, pastor, a E, gente está e aqui. aí agora eu vou, se eu puder parafrasear Augusto Cury, né? Que ele fala que pouca ciência. Eu não tenho certeza se é dele. Bom, se estiver errado aí, pessoal, deixa nos comentários aí quem é que eu estou parafraseando errado. Que fala que pouca ciência te afasta de Deus, muita te aproxima, né? Se Augusto Cury. tivessem estudando Augusto Cury, né? Ah, Na verdade, ele se tivesse comentou um outro cientista, se não me engano. Pois é. E aí, se estudassem o judaísmo genuíno, né, acabariam se aproximando de Cristo. Ou alguém que conheceu o judaísmo através do cristianismo se julga mais conhecedor do que o próprio grande Isaac Kaduri, né, um dos maiores cabalistas da sua época, encontrou Jesus Cristo estudando Cabalá, né, que é o lado mais profundo do judaísmo. Enfim, Ariel Kaplan, e posso falar outros mais aqui. Então, na verdade, a pessoa teve um entendimento deturpado do judaísmo, né? Mas como o próprio Tiago fala em Atos, né? Ele não fala, e depois de aprender isso, as pessoas vão aprender sozinhas na sua casa o restante. Não. Os demais será ensinado aos sábados nas sinagogas, porque a Bíblia não é para você estudar em casa sozinha, um dos mandamentos é congregar, né? Então, enfim. Amém. Então, em cima disso, aí que tá um problema que tem ocorrido aí. Muita gente ela acaba migrando como o judaísmo, como todas as respostas do mundo, e não é. Porque ajuda, ela tem muita resposta, mas não pode ser no sistema como eles estão hoje, principalmente. Por quê? Na minha opinião, né? Por quê? Porque a Yeshua disse numa parábola que o reino de Deus é como um homem que no seu baú, né? Que no seu baú ele retira coisas antigas e coisas novas, né? Então ele tira coisas da antiga, né? Velha não, da antiga aliança e também da nova. E há muitos, eu tenho visto aqui, eu vi algumas instruções, não vou dizer que é válida e não vou dizer que é em todas, né? Mas que, tipo assim, que em alguns meios judaicos há, há uma instrução que as pessoas não podem ler a própria Torá. Elas não podem ler a Torá se elas não têm um conhecimento básico
E aí, se ela está aprendendo, ela quer aprender, mas ela não tem um conhecimento razoável, ela só pode abrir a Torá se tiver alguém para ensinar ela. Então, veja só, como que a pessoa vai encontrar Yeshua se ela, para ler a Torá, ela precisa de ela precisa muitas vezes de... Irmã, entrou sem imagem de novo. Tem que ver se a câmera dela tá ligada. Tá. Quer dizer, não aparece nada aqui. É estranho, irmã. Porque aqui, deixa eu ver, aqui não tem nada aqui para licenciar, para vir. Gozado, eu vejo vocês me ouvem. Marca aqui, ó. Eu tô falando, tá marcando um quadradinho azul, mas eu não apareço. Eu não sei o que dizer, mas que não tenho o que fazer aqui. Deixa eu vou clicar aqui para ver se muda alguma coisa, mas ó, não, aqui está perguntando se eu quero desativar a sua câmera. Eu coloquei que não. Então sua câmera está ativada. Deve estar alguma coisa no seu celular. Se quiser tentar reiniciar o celular para ver, mas é estranho, mas não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas tudo bem, eu vou, sem me ver aí, eu vou vendo vocês e ouvindo. Tá bom. Então, vamos lá. Pode falar também, que a gente está ouvindo. E pode falar também, mano. Tá? O microfone está aberto. Então, vamos lá, gente. Obrigado. Aí, veja só. Aqui está falando, então, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Esse desposar é que as pessoas não entendem muito, né? O desposar era o contrato de casamento. Que, me corrija se eu estiver errado, pastor, eu tenho uma visão de que Yeshua, ele veio da mesma forma se desposar a igreja. Quando Yeshua vem, ele vem como noivo na casa da noiva aqui, dos humanos, fazer uma aliança com a noiva e ele volta desposado dela. Ele deixa Ketubá, volta desposado, ele tem um contrato de casamento. Ele não está casado, ele está desposado, está prometido. Ele tem uma aliança de casamento. E aí ele vai voltar. Aí, o pastor já vai falar agora, que ele pediu a palavra, mas só para completar, pastor, de repente depois até traz sobre isso. Então, tem essa parte desse desposar, que é um compromisso que naquele tempo, se alguém adulterasse, uma pessoa desposasse, adulterasse, ela teria uma pena de morte. E também a questão da virgem, porque os judeus falam muitas vezes, os judeus ortodoxos, que no hebraico Isaías fala sobre a alma, ou alma, não sei como seria a tradução correta, a forma correta de falar, mas que essa virgem, na verdade, não seria uma virgem, seria uma jovem. Pode falar, pastor. Veja bem, por isso que a gente tem que tomar um cuidado não era sobre isso que eu ia falar, era sobre outra coisa que uma falou. Não, pode falar outra coisa, mas volta para cá. Não, tranquilo. Depois a gente... foi de passagem e a gente acaba perdendo foco. Eu acho que assim, a nossa... como é que eu vou dizer assim? O nosso saber que Yeshua é o Mashiach não pode estar pautado em um versículo apenas. Ok? Nós não podemos pegar versículos e fundar a nossa crença, né? Em versículos isolados. Então, por mais que seja isso, tá? Porque todos nós temos que compreender que, de fato, nós temos um problema de tradução. Tudo bem? Tudo bem. A Bíblia não foi escrita em português. Tá? E, de fato, no hebraico, o termo é alma. E alma pode ser, tudo bem? Eu creio no nascimento virginal, ok? Tudo bem? Eu creio. Só que pode ser uma jovem mulher. Só que veja bem, até porque a profecia que falava sobre
a crença no Mashiach para o judeu, ele não precisa vir de uma mulher virgem. Ok? Para ele, não é uma necessidade. Tá? Não é. Ele precisa cumprir determinadas profecias que estão faladas a respeito dele. E esta não é uma. Porque esta é entendimento. Tudo bem? Volto a dizer, eu creio no nascimento virginal. Eu estou falando com base nesta fala do irmão. Tá bom? Não é base para você crer que Yeshua é o Messias o fato dele ter nascido da mãe virgem. Não é esse o problema. Tá bom? Porque na história do paganismo nós temos outros casos Sim. que falam também sobre isso. Então não é esse. A questão são profecias. E aí, o que nós temos que ver são... Esse dia nós falamos de tempos determinados, né? A gente pega lá Daniel fala das 70 semanas, que o ungido seria tirado, depois ele viria, entendeu? Então, assim, dá certinho o período de Yeshua. E um monte de outras coisas mais que aconteceram, que ele fala e relata para João. Ele não fala, você é aquele que nós esperávamos ou devemos esperar outro. Ele não fala que ele é para João. Ele fala, vai lá e anuncia para João. Os cegos veem, os mortos são ressuscitados, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. É isso que ele fala. Ele manda falar para João o que estava profetizado acerca dele. Ok? Ele manda falar. Ele não fala, sou eu. Ele fala assim, está acontecendo determinados fatos. Vai lá e fala isso para João. Fala, João. Então, sobre isso, o que eu tenho para comentar é o seguinte: o irmão tinha falado antes do senhor chegar sobre a virgem, né? Que a palavra é alma. Na verdade, não. Alma é garota jovem, não está falando de virgem. E como já foi dito, né? Eu já falei anteriormente em outros episódios. Eu até gostaria que nós criássemos um quadro, ou enfim, se não for aqui o local, eu tenho a intenção de criar depois um quadro que é parando de acreditar no Messias. Passar a saber quem é o Messias. Quais são as profecias acerca dele, quais foi que ele cumpriu, quais que foi que ele vai cumprir depois. Ele pode cumprir depois? Pode. Qual o seu embasamento para isso? É o próprio Talmud babilônico, enfim, certo? Então, eu tenho esse interesse em que nós deixemos de acreditar para passar a saber que ele é o Messias. Aliás, o livro de Daniel, ele chegou a ser proibido de ser lido por conta disso. Na minha opinião, é mais uma prova, né? Agora, se nós pegarmos Isaías, né, capítulo 7, e colocarmos no contexto, eu sei que esse texto eis que a Virgem conceberá. Ele é um tema polêmico, ele já foi tema de muito debate, então a gente cria, assim, uma interpretação na nossa cabeça sobre ele. Porém, se a gente pegar o capítulo 7 de Isaías, a gente percebe que a profeta era para Acás. O profeta fala para ele, você pode ir para a guerra? O rei pergunta, né? Já estava ali numa época difícil, e ele fala, eu posso ir para a guerra? O profeta fala, pode, pede um sinal ao Senhor. E ele fala, não, nem vou pedir. Ele falou, mas ainda assim será dado. E ele fala que uma garota jovem conceberia, os sábios divergem sobre ser a esposa dele ou a filha, se ele se torna pai ou o avô do chamado Immanuel, né? Deus conosco. Só que a profecia é que esse garoto teria uma vida muito tranquila, que antes que ele soubesse distinguir o bem e o mal, que sobejaria mel e leite, assim, é o oposto da vida de Cristo, o extremo contrário do que Cristo viveu, né? Então, e até o contexto em que o texto se passa, o rei estava com medo de ir para a guerra, e o contexto a profecia é a de que em pouco tempo, uma criança vai nascer, e logo, logo, essa situação complicada que Israel está passando vai ter dado passado, porque essa criança vai ter uma vida mais tranquila. E não é o que Cristo vive. Então, assim, eu tenho, assim, eu vou chover no molhado aqui, desculpa, mas tem interesses, nós temos, assim, na ponta da língua as profecias acerca do Messias, mas uma virgem não é uma delas. Eu não estou dizendo que ele não veio. Eu não estou falando que é uma história fictícia. Não. Porém, existe inclusive documento de um Papa se desculpando
um papa ou um padre, desculpa, se alguém tiver o registro aí, colabora com a gente nos comentários, é, se desculpando por terem induzido a tradução da palavra alma como virgem. Se você pega a versão judaica ou outras versões, tá lá, a jovem conceberá, não necessariamente uma virgem. A jovem pode ou não ser virgem, ok? Não estou falando que não pode, mas a palavra alma não é virgem. Então a tradução ela foi mudada e com uma finalidade. Não foi um pequeno erro inocente, não. Teve um motivo para terem feito essa alteração e, inclusive, tem registro da Igreja Católica se desculpando por essa questão aí. Pastor? Não altera o que... Tem dois... Posso falar? Pode falar. Tá. Então, isso aí que o João falou é muito importante, tá? Que nós fizéssemos, óbvio que não é uma coisa para a live da semana que vem. A gente pode fazer, a ideia dele a gente pode marcar, só que teria que ou ser depois que terminar Lucas, ou marcar uma outra, entendeu? Mas é boa. Mas é dentro de Lucas. É dentro de Lucas. Ok? Então, veja bem. O que eu penso? Cada um, não apenas o João, não apenas eu, procurar todas as profecias messiânicas. Fazer um estudo. É difícil, mas ok. Vai onerar o inteiro mesmo. Então, mas tem trabalho para todo mundo. Mas eu acho que... O que isso acontece? Isso é fortalecer. Tudo bem? Isso é fortalecer. Todas as profecias messiânicas, inclusive com citações talmúdicas. Tá? Nesse caso, patrística está fora, porque ela já vem dentro daquilo que é esperado. Então, com citações talmúdicas, ok? Todas as profecias messiânicas, dentro disso nós vamos achar profecias que estão falando contra Yeshua, mas aí a gente tem que ver o contexto de quando ela foi feita, ok? Essa questão temporal. Então, é importante isso, por quê? Porque, como aquilo que o João falou, o importante é que a gente saiba que ele é o Mashiach, não que a gente acredite. Tudo bem? Não que a gente só, eu acredito, mas tá, com base em que a sua crença? Eu acredito porque eu acredito? Não, eu acredito porque a palavra diz isso, a profecia tal diz isso. Aliás, eu não acredito. Eu sei que ele é o Mashiach, ok? E por isso mesmo, até dentro do que o João falou, a questão da Virgem uma profecia. Uma. Só que não está fundado só nela. Está fundado em vários outros pontos de profecias. Inclusive de que ele não cumpriria tudo nessa primeira vinda. Ok? Então, assim, é uma discussão que a gente pode falar assim, foi enviado para... E volta a falar, gente, eu acredito no nascimento virginal. E eu tenho os meus porquês. Embora, volto a dizer, não há prejuízo nenhum em ter sido uma jovem. Nenhum. Tá. Ok? Tá. Eu acho importante isso aí, da gente fazer esse levantamento. Pode falar. Eu tinha uma outra linha para falar, mas acabou ficando obsoleto. Pode falar. Tá, eu quero falar um negócio, mas a Raquel escreveu alguma coisa e eu não consegui acompanhar. Você quer falar, Raquel, fazer esse comentário? Não, eu só disse que essa alegação aí que não é uma virgem, não tem problema se nós cremos no Novo Testamento como palavra de Deus, porque lá o diálogo entre Maria e o anjo, Maria afirma que nunca teve relação alguma com o homem. Sim. Não, mas o ponto é justamente o fato de não ter necessidade nenhuma dela ser a virgem para que Cristo fosse o Messias. Veja, uma das profecias acerca dele é que ele seria semelhante a Moisés, né? Moisés foi um que foi prometido que viria e libertaria o povo do Egito. E Moisés não nasceu de virgem. Assim, o milagre do nascimento de Isaac, né, é até parecido. O anjo vem, anuncia que vai ter um nascimento, a mulher se espanta e tal. E não que Sara fosse virgem. Então, assim, não estou dizendo que Maria não era, ok? Não estou falando que o Novo Testamento não vale. Óbvio que vale. Nenhum de nós estaríamos aqui sem ele, certo? Mas o ponto é que não existe profecia de que o Messias seria necessariamente filho de uma virgem. Ele foi, ok, não tem problema. Não tem nenhuma profecia também que fale que ele não poderia ser, ok? Mas não que... vamos lá, o texto de Isaías 7.
eis que a virgem conceberá. É distorção de tradução, não está escrito isso. Isaías não escreveu uma virgem. Esse é o ponto. Nós pegamos o original, não dá para a gente pegar o original de Lucas, é impossível. Mas existe o original até hoje de Isaías. Não o que ele escreveu, mas os judeus defendem com a própria vida, né, as escrituras sagradas. Então, no original, você pegar lá, Alma, a jovem conceberá. E essa profecia não se refere ao Messias. As profecias acerca do Messias são outras, boa parte delas Cristo cumpriu também, algumas está escrito no Talmud que ele vai cumprir no futuro, e o ponto é que, assim, não existe proibição da Torá de que o Messias nascesse de uma virgem, mas ele não precisava ter nascido de uma. Tá, agora me fala uma coisa, só para a gente pensar, não estou falando que os irmãos estão errados, nem a gente está aqui para só trazer ideias e para botar para ferver. Então é isso. Eu vou Até porque a gente não está afirmando nada em contrário à fé que existe. Não. Possibilidade. Só discutindo o texto que o irmão propôs. Não. Até porque amanhã, hoje, o que o irmão falou aí? O irmão falou que há pessoas que começam a aprender, daqui a pouco está negando Yeshua. Ele vê um rabino falando que aquele texto fala, mas pronto, ele destrói a fé. Exatamente. E o que a gente está dizendo não entra nessa, porque vamos usar o termo de crença, Cristo embora seja pequeno falar crença, a crença que Yeshua é o Messias não está pautada nisso. Entendeu? Perfeitamente. Eu entendo. Só que, veja só, o Messias ele tem que cumprir algumas profecias. Aí, por exemplo, só um detalhe, só uma observação. Eu agora vou profetizar. Veja só. A mulher casada vai dar à luz. Isso não é profecia. Não, mas pera um pouquinho. Por que não? Porque, com quantos anos casavam as meninas naquela época? Bem novas. 14, 15. A jovem conceberá. Profeta. E daí? Você está entendendo? Só para a gente pensar. O irmão vai precisar compreender o que eu estou falando, o irmão vai precisar pegar o contexto do capítulo. Como eu disse, a profecia é esse filho viver em uma realidade diferente da que ele esperava que o seu descendente vivesse, independente de ser seu filho ou seu neto. Tá? A profecia é essa. No contexto, até porque, tá bom, já que o profeta ia fazer uma profecia ali para impressionar o rei, era mais fácil ele fazer como Elias fez, fazer descer fogo do céu, ele fazer o exército inteiro do inimigo morrer, como aconteceu em outras situações. Então, assim, da mesma forma como o rei teve que aguardar para ver que o seu filho ou o seu neto viveria em um lugar melhor, com base nisso aí, ele teve que... Eu não sei nem se ele viu Cristo. O filho, a casa, não deu tempo, morreu antes. Então, assim, ele recebeu uma profecia que ele nem viu cumprir. Eu já vou passar a palavra para o pastor Edson, mas tipo assim, esse dia eu estava vendo na Sefer, esse dia não, já faz um tempinho, na Sefer, e ali claramente uma das profecias de Yeshua, eu não lembro qual agora, não vou lembrar, mas ele diz no comentário, ele traz bem claramente que aquele comentário estava falando sobre o rei Ezequias. Então, quer dizer, essa que é o problema, porque tá bom, não sei, realmente, se ele tivesse colocado por Betulá, né? Betulá eu não sei porque ele foi. Será que ele poderia ter usado Betulá, que eu acho que é uma palavra mais propícia para virgem, né? Ou estou errado, pastor? Não, então, veja bem, o que eu queria dizer a respeito disso aí é o seguinte, tá? Eu entendo a postura do irmão e eu também faço o mesmo questionamento, ok? Qual é a novidade de uma mulher jovem casada ter um filho? Qual o sinal é esse aí? Desculpa o que eu vou falar aqui aos interpretadores dessa forma. Isso é uma profecia fajuta. Porque a mulher casada ter um filho é igual eu dizer que se a chuva caía para baixo. Ok? Até aí tudo bem. Mas da mesma forma, irmão, esse argumento também não serve para nós dizermos que seria Yeshua. Não. Se nós pensarmos assim, por quê? Eu vou explicar por quê.
Por que da profecia? Por que a profecia foi feita? Ela foi feita para encorajar o rei à guerra. E aí dá uma profecia para se cumprir 400 anos depois? Nada a ver. Ele precisa de um sinal para agora. O comentário da Sefer de que era o rei Ezequias é porque é o filho dele. 14 graus. Isso é uma profecia. Cumpriu nos dias e ele viu como um sinal para ele ir para a guerra. Então, talvez esta profecia não diga respeito nem a Yeshua e nem ao rei lá, porque de qualquer forma, para ele ir à guerra, não vai mudar nada. Mas faz sentido ser o rei Ezequias porque é o filho dele. Você pega Mateus 1, você tem aqui no versículo... João, escuta aqui. De qualquer forma, ele precisava de algo que o encorajasse a ir à guerra. O filho vai nascer daqui a um ano. Não precisava. Okay? Ele fala para o profeta que não precisava. O profeta fala para ele, pede a Deus um sinal. Qual a resposta dele? Não pedirei. Ele responde, o profeta, não pedirei. Talvez se ele tivesse pedido, a profecia tivesse sido outra. Mas ele falou para Deus que a fé dele era suficiente para ele não precisar. Olha só, Isaías 7, não é? 13. 11. O profeta fala para o rei, pede a ti, ao Senhor teu Deus, um sinal, pede-o, seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Qual a resposta do rei Acaz? Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Essa é a resposta dele, certo? E qual é o benefício dele de mostrar que confiava em Deus incondicionalmente? No livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 9, a gente tem a genealogia de Cristo, né? E Acaz faz parte da genealogia de Cristo. Então, no versículo 9, a gente vê, Uzias gerou a Jotão, que gerou Acaz, e Acaz gerou a Ezequias. Como é que foi a vida de Ezequias? Foi difícil, igual estava sendo de seu pai avô? Não. Foi como a profecia, estava melhor. Foi 1000 maravilhas. Não, ele não foi o rei Salomão, mas estava bem melhor do que seria se tivesse continuado no mesmo segmento. Então, por isso que a Sefer fala, se tratava do rei Ezequias. Por quê? Existia uma discussão sobre ser o filho ou o neto do rei Acaz. Pelo que eu entendi, chegaram à conclusão de que era o filho. Qual foi o caminho que traçaram para chegar nisso? Eu não sei. Vou procurar saber depois. Mas é interessante, como já foi dito, nós não embasarmos a nossa fé no Messias no fato dele ser filho de uma virgem, porque quando Filipe fala para Natanael, achamos aquele de quem Moisés havia escrito. Moisés não escreveu que Yeshua seria filho de uma virgem. Essa tradução, primeiro que eles não iam traduzir, né? Eles não é original, mas essa ideia de que Isaías estaria falando sobre uma virgem, ela não tinha sido nem inserida ainda. Então, os apóstolos não precisavam, né? Os discípulos não precisavam que tivesse nascido de uma virgem para identificar nele os requisitos que fazem dele o Messias. Então, ele cumpria outras profecias que provavam para todo mundo que ele era o Messias. Tá. Dentre elas, não consta ele ser filho de uma virgem, não era requisito. Até porque, como é que mudar, então. poderia garantir que o nascimento foi virginal? Ele nem sabia, o livro de Mateus já estava escrito. Não, mas tá ok. Mas eu quero trazer um outro pensamento, só um minutinho. Eu quero trazer um outro pensamento. Salomão, quando sonhou com o Senhor falou, pede algo. E Salomão pediu o quê? Sabedoria, podia pedir qualquer coisa. Sabedoria. E o Senhor falou, você não me pediu riqueza, nem vitória sobre seus inimigos. Então, eu também te darei isso. Ok? Então, veja bem. Vamos fazer uma leitura desse texto lá do Isaías 7. O que o profeta falou? Pede o sinal. Ele falou, não vou pedir. Nem tentar o Senhor. Não vou tentar o Senhor. E o Senhor vai dar para ele algo que ele não pediu. Ele vai dar para ele o seguinte, você está em guerra, mas o teu filho vai ter paz. Ok? Deu algo que ele não pediu. Só que, gente, volta a frisar. Não estamos defendendo tese. Tá? Não estamos defendendo tese. O que o João está dizendo, e o que eu estou falando aqui é, não tenha como base de sustentação de que Yeshua é o Messias esse fato. Não. Só isso. Não. Tem muitos outros fatos que comprovam que ele é o Messias.
E não havia necessidade de nascer de uma virgem. Não, Porque sei, senão por corre o quê? risco de depois ver alguém, um rabino, alguém falando e provando que não nasceu de uma virgem, vai dizer, ó, aí cai naquela falácia da discussão do rabino com o pastor lá, né? Tá vendo? Se tem um textinho errado, então todo ele tá errado. Okay? Deus não é. Aí a gente encontra também algumas falinhas lá no Antigo. Não, ok? tudo bem, mas é o que eu quero Tá. entender, pastor. Então, assim, mas é óbvio que ele estava defendendo o peixe dele. Ele falou: você tá vendo? Achei aqui uma coisinha errada, tudo errado. Aí pega um e outro, uma pessoa que não tem ainda aquele conhecimento todo, fala realmente o rabino está certo e Yeshua não é o Messias. Não é só esta a profecia a respeito dele. Sim, pode falar, mas desculpa. aí eu queria só ler, então. Então, vou fazer a releitura aqui do versículo 22. Ora, de Lucas. Lucas. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, não fala que é Isaías. Cumprisse tudo que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual foi o profeta Qual versículo? que falou que a alma... Qual versículo? Hã? Oi? Qual o versículo? 22. Ora, 22 de Lucas, primeiro Lucas. Do 1. Lucas, capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta. Que profeta foi que profetizou que a alma daria luz? Tem outro? O problema, meu irmão, é esse que tá. A resposta da sua pergunta tá na sua própria pergunta. O que é alma? É virgem? Não, Então acabou a discussão. Não tem discussão. Mas é o que eu estou dizendo. Olha, eu vou profetizar de novo. Uma jovem de 15 Não, eu anos que vai no entendi. baile funk e vai ficar grávida esse mês. Eu entendi que o É irmão não óbvio. compreende a profecia. Eu posso não compreender também, mas não é porque a gente não compreende que ela perde a sua validade. Eu não posso eu mudar a não estou gramática invalidando. do texto. Eu quero saber o Eu não. seguinte: se tem outro profeta, porque a gente está aqui para entender. Tanto eu quanto vocês, a gente está só misturando as coisas. Claro. Faz mais confusão do que esclarecimento. O que eu quero dizer é o seguinte: se não foi dito por... veja só para trazer à luz. Se essa frase não foi dito por outro profeta, ainda que o irmão, seja como o irmão falou, que ele falou para o Ezequias naqueles dias, ele fez uma profecia dupla para aqueles dias e uma profética. Mas que hora que o que Lucas escreve que ele se refere a essa profecia? Eu não tô achando o versículo, eu não tô encontrando o versículo. Capítulo 1, Lucas 1, 22. Então, o meu texto está diferente do seu. O meu também. Oxe, eu tô com a Bíblia cristã. Lucas 1, 22. Saindo ele, não lhe podia falar. O meu também é esse. Então entendeu que tinha visto uma visão. Não, perdão, gente. Perdão. Eu troquei aqui, acho que na hora da busca. Perdão. Mateus 1, 22. Perdão. Ah, tá. Nós estamos lá em Mateus. Eu tô sem óculos. Eita! Que susto! Eu falei, minha Bíblia está diferente. Eu sei que algumas palavras mudam, mas aí mudou tudo. Nem tanto. Não, porque o que eu quero dizer, eu estou achando que essa profecia, ela foi para aquele dia e ao mesmo tempo messiânica. Deixa de cara grande. Chamarão de Emanuel. O 23, né? Fala. Deixa eu ver a peixita. Eu tô puxando um texto aqui também. É Mateus 1, 22. É isso? Isso. Isso, 22, 23. Quanto vocês acham aí? Na peixita ele já coloca a alma mesmo, né? Eis que alma conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que é interpretado como Elohim conosco. E qual é a profecia aí?
Não, realmente está escrito falando, que o meu questionamento é que a jovem conceberá e dará à luz a um ele está filho, o usando qual essa será profecia. chamado Emanuel. A profecia, Ok. meu irmão, a profecia pode ser, sabe o quê? Ele será a representação de Deus conosco, será chamado Emanuel. Não, realmente, mas ele está citando Isaías mesmo. Ele está citando Isaías, mas, isso que eu estou falando. Mas o Eterno não operou o tanto que operou através da vida de Yeshua, no ministério terreno dele aqui. Mas e só falta mas só ele o fala fato que a dele jovem vai conceder, pastor. É isso que eu estou falando. Tudo bem, mas a jovem teve um filho. Vamos lá. A mulher casou, jovem, teve um filho, e aí o que aconteceu? Ele cumpriu todas as profecias, ele começou a ser usado pelo Eterno. Deus estava conosco. Tá. Independente dela ser virgem ou não. Mas por que o José, então, ele quer abandonar ela, se ela não era virgem? Irmão, irmão, eu agradeço esse texto que o irmão me mostrou. Eu não tinha me atentado que Mateus também fala isso, mas outro ponto estranho, né? Era para ele colocar o nome de Yeshua ou de Emanuel, porque basicamente a profecia não foi cumprida, né? Então. Teria um filho e o nome dele seria outro. Sim, não. Cumpriu a profecia. Está entrando numa outra área, né? Não, estou entrando na mesma área, é o mesmo texto. Aí eu vou entrar naquilo que eu falei para o pastor na semana passada. Aquilo que nós falamos, pastor, eu vi também né? Que Jesus ficou 1 dia e meio no seio da terra, né? Mas a profecia, ela fala que 3 noites e 3 dias como Jonas. Então, se a gente começar tirar uma coisa e outra, não vai sobrar nada, né? Então, não sei, mas enfim. Entendi o que o irmão está falando. De fato, teve um embasamento agora muito forte, porque sabe como o livro de Mateus era chamado no primeiro século? Não. A Torá do Mashiach. Porque assim como Deus ditou para Moisés letra a letra do que era para ele escrever no Pentateuco, o livro de Mateus, ele foi escrito por Mateus, mas Mateus não é o autor, ele é só o escriba. Yeshua não escreveu nenhum livro, verdade, mas o livro de Mateus é dele, ele dita. Então, tem alguma coisa aí, é aquilo. Infelizmente, a gente não consegue atestar a autenticidade do que chegou pra gente, né? Se já teve alguma alteração. Exatamente. Se já teve registro de padre se retratando por ter alterado. Isaías, que sabiam que os judeus estavam guardando os pergaminhos, abrindo mão, inclusive, de sacrificar a própria vida para trazer o livro até hoje. O livro de Mateus, infelizmente, na época das trevas, queimaram muitos exemplares, porque, enfim, por uma série de fatores. Agora, assim, é um ponto interessante, vou me debruçar sobre ele. Confesso que, assim, depois do que eu passei estudando a aparente contradição genealógica, não me assusta mais tanto, porque falar que o nome do pai dele é Elias ou é Jacó é algo muito mais grave. Agora, eu reitero que é algo complicado a gente alegar que depender dessa profecia. Ela pode ser uma profecia a mais, porque, como eu disse, Alma não está especificando que a jovem não é virgem, não é isso. Sim. Alma pode ser virgem? Pode, ela pode ser virgem. E não seria a primeira profecia que tem mais de uma vez sendo cumprida. Já existiram outras profecias que se cumpriram e se cumprem até hoje. Aliás, uma das discussões dos livros que entrariam ou não no cânone bíblico, né? Nós tivemos centenas de profetas e profetisas. Não apenas os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. E por que os outros não entraram? Porque inseriram no Tanar, no cânone, os livros que eram quase que eternos, né? Que valem até hoje. Então, esse é um ponto também. Agora, o ponto do texto falar Alma, não traduza como virgem. Sim. Né? Alma não é virgem. E eu entendi, a gente pode ter essa interpretação, como tanto eu como meu pai dissemos desde o início. Não estamos alegando que Maria não era virgem, de maneira nenhuma. Não foi isso que nós fizemos. E nem dissemos que a Alma não pode ser virgem. É uma jovem. Existem jovens virgens e não virgens. Okay? O problema é que, como já teve
distorção, a tradução equivocada do livro de Isaías, com má fé, já traduziram isso erroneamente, de propósito. Uma coisa é falarem assim, ó, isso uma jovem conceberá e nós sabemos que essa jovem é virgem. Esse é um ponto. Outra coisa é alterar o texto. Deixou eu falar algo meio pesado sobre quem altera texto bíblico. Bem pesado. Então, tendo em vista que já existe uma discussão anterior por esse conflito que criaram, alterando a tradução, alterando o texto e chamando de tradução, eu acho interessante nós, assim, termos sim, uma visão profunda sobre esse texto, para até mostrar que, não, tá vendo? Isaías se cumpriu lá em Ezequiel e se cumpriu de novo aqui no Messias. Ok, mas eu não embasar a minha fé nele nisso, porque gramaticalmente o judeu vai olhar e falar, olha só, você fala português, ok? Eu falo hebraico. Isaías escreveu em hebraico e gramaticalmente não é isso que você está falando. E na hora que ele começar a falar de história, que quem, assim, precedeu o protestantismo, o catolicismo alterou o texto, vai ser difícil se a minha construção tiver dependendo desse fato, né? Tem um advogado aí com a gente, tem muita prova no processo que mais atrapalha do que ajuda, né? Apesar de ser uma prova favorável, você olha para o cliente falando, entendi, mas vamos deixar isso aqui fora porque não é a hora da gente usar isso aqui. Então, assim, exatamente. Então, entendi, de fato, e Cristo mandou Mateus escrever, pode ser que tenha mandado, então, ok, a profecia se cumpriu 2 vezes, mas não vamos basear nossa fé em Yeshua nessa profecia. Ela pode somar, ok, mais um, mas não pode basear nela. Nós temos outros, por exemplo, quando você começa a falar do livro de Daniel, vai ter uns que vão correr. Não vão querer discutir Daniel. Entendeu? Chegou ao ponto do livro ser banido. Então, é complicado. Quando você for falar de Talmud, eu já vi cara de pular para... Como é que você conhece o Talmud? Você lê aramaico? Fala, não, agora tem inglês. Eu falei em inglês o Talmud, acredita? Então, é só esse o ponto. É a gente não deixar a fé fragilizada, né? Porque a fé no Messias, ela é estrutura. E se eu crio uma estrutura na areia, vai cair. Tá. Pastor, então pode falar, mas só antes um detalhe. Na verdade, eu estou fazendo provocação também. Só para a gente. É bom a gente tocar. Não estou dizendo que eu estou concordando nem discordando. Entendeu? Só. Igual você fez a outra vez. Você começa a provocar do outro lado. Eu não faço isso. Mas eu acho interessante falar sobre isso, sabe por quê? Porque eu vi uma matéria de um cara aí, não vou falar nome de religião para não ter problema. Mas eu vi uma matéria de um cara, um pastor, que era líder de muitas igrejas. Era um líder do Rio de Janeiro. Aí o cara ele descobriu que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Olha o que ele descobriu. Nossa. Um pastor líder, um grande líder de muitos pastores, descobriu que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Aí ele pensou e falou, tudo é mentira. Hoje é o inimigo de Cristo. Hoje é o inimigo de Cristo. Pastor, pode falar. Que absurdo. É isso que a gente está falando aqui. É isso que a gente está tentando evitar. Não baseia a tua fé numa premissa frágil. Ok? Isso. Se ela soma, ela é um grão de areia na rocha. Perfeito. Se a rocha, a tua fé tem que estar na rocha. Isso é um grão de areia, não muda, não deprecia Maria. Sim. Ok? Não. Santa irmã, santa mulher, usada por Deus, ok? Não diminui a missão messiânica de Yeshua. De maneira nenhuma. Ok? Em nada. Ok? Então a discussão não pode ser essa. Porque ele nasceu de uma virgem. Não, se você descobrir que não foi isso, volta a falar. Eu acredito que foi. Mas se você... Porque eu acredito. Ok? Se você descobrir que não foi, se eu descobrir e falar realmente não foi, isso não vai diminuir minha fé em nada, porque minha crença que ele é o Mashiach não está pautada só neste grãozinho de areia. É muito maior do que isso, é na rocha inteira. Ok? Eu tenho todo um contexto de profecia, tá bom? E volto a dizer, estamos separados no tempo, no espaço e além do que, na própria leitura, ela passou por
manufaturação, por manuseio de muitas pessoas, e que principalmente o chamado Novo Testamento. Você não tem como, você não tem Atestar a um fidelidade. autógrafo, você não tem nada dele para você confirmar que foi exatamente esse texto que foi escrito. Diferente da Taná, que nós temos lá aquela questão da Septuaginta, nós temos todo um processo que foi feito, inclusive, quando nós vemos Yeshua falar das Escrituras, ele está falando da Taná. Quando nós vemos Paulo falar, ele está falando da Taná. Quando nós vemos João falar, se você mudar um versículo desse livro, não tinha Novo Testamento, ele está falando da Taná. Tem gente que pensa que quando imagina que os Pedro ia pregar na sinagoga, falou, abre o livro de Mateus agora, né? Não, abria a Taná, abria a Torá e os profetas. Paulo até pode ter citado o livro de Mateus. Paulo pode. Yeshua não. Quando Paulo se converte, o livro de Mateus ele estava finalizado, ok? O autor de Mateus é Cristo, é Jesus Cristo. E como Paulo se converte depois da morte dele, de Cristo, ok, Paulo pode ter citado o livro de Mateus, mas eu te garanto, assim, eu te asseguro que Paulo não citava as cartas dele, que é o que o pessoal mais gosta de ler hoje em dia. E eu até acredito que nem Paulo citava o livro também. Mas, eu também acho que não. Nós não tínhamos uma imprensa tão polivalente como temos hoje, certo? Para poder imprimir tantos livros assim, Paulo, de repente, já tem um acervo ali, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que nas Escrituras, onde quer que seja, Novo Testamento, estiver referindo às Sagradas Letras, está se referindo à Torá e os profetas. E se nós anulamos estas... Não, agora o que vale é o Novo Testamento, que é um registro dos fatos ocorridos após a vinda de Yeshua, que determinava que nós cumpríssemos as Sagradas Letras, ok? Não, as Sagradas Letras não vale mais nada, que o chamado Novo Testamento foi escrito em cima dela, né? O alicerce é a Taná. Aí você vai, tira o alicerce e faz a casa em cima do nada. Isso. Okay? Certo? Você constrói você vem, tem todo um alicerce, toda uma estrutura sacerdotal, uma estrutura de fé. Paulo fala, Romanos, vamos ler Romanos? Pelo amor de Deus, vamos ler Romanos aqui. Olha Romanos. Abre Romanos aí. Capítulo. Romanos. Deixa eu ver só se é 11 ou 9. Que fala do que? Do 945? Deixa eu ver aqui. Isso. 9, 4 e 5. Robson, está ouvindo? Tô. 9. Olha o que Paulo fala. Eu vou esperar todo mundo abrir para eu começar a ler. Ok? Os irmãos que vão assistir aí depois. Olha o que Paulo fala. Vamos lá. São israelitas. Pertence-lhes. É deles. Paulo falando. Paulo. É deles a adoção de filhos. A glória. As alianças. Não é as. Eu estou falando muito alto, irmãos? Não, tá bom. Tá bom. As alianças. A lei. O culto e as promessas. É deles. É deles. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne. Ok? Aí, você vai lá no capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 13 em diante. 13? Olha só. Paulo falou aqui, no capítulo 9, versículo 11, falando dos hebreus. São israelitas, é deles, pertence-lhes a isso, né? É deles a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e dele descende o Cristo segundo a carne. Aí você pega lá e lê lá o versículo 13
capítulo 11, versículo 13. Conosco aqui, ó, nós. Convosco falo, gentios. Conosco. Enquanto apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério, para ver se de alguma forma posso estar ciúme aos da minha carne, aos judeus, e salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Se as primícias, está falando deles, são santas, também o é a massa. Quem é as primícias? Lá quando começou Israel, lá, certo? E eles são a massa já, também o é a massa. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns ramos, alguns judeus, foram tirados, foram quebrados, e tu, tá vendo quando ele está falando de pessoas, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra ele te gloriares, considera isso. Não és tu que foi enxertado, nós somos enxertados nas alianças. Sim. Que sustentas a raiz a ti. Então, veja bem, a igreja só é a igreja de Cristo se ela tiver enxertada em Israel. Então, se não estiver, não é igreja. É galho podre. É. Morto. Exatamente. Porque não está participando da seiva. Então, veja bem, nós precisamos entender que Paulo, o grande Paulo, né? Ele falou que nós estamos enxertados em Israel, que nós dependemos de Israel. Aquilo Deus que Yeshua falou, olha, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, Paulo repete agora aqui, não com as mesmas palavras. Ele fala, ó, vocês estão enxertados lá, a aliança é deles. Não cria uma coisa nova, não, porque não vai funcionar. Você tem que estar recebendo a mesma seiva, você tem que estar enxertado no caule e você é um galho. E não é você que está sustentando tudo. Hoje a igreja pensa o seguinte, não, veja bem, corta a ligação com Israel, vai cair, vai apodrecer. Aí você vê ensino de pastores falando que, olha, nada que você faça vai agradar a Deus. Pode fazer tudo que a lei fala para você não fazer. Por quê? Porque Jesus já cumpriu para você. Olha o que Paulo está falando aqui. Você foi enxergado em Israel. E não vem com essa historinha de que aqui está falando do Mashiach, não, porque está falando de Israel. Ok? Alguns ramos foram quebrados. Mas ainda que esse texto... Tem só mais um detalhe para eu concluir. Olha só. Dirá, pois, nós diremos. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Estou dizendo isso. Israel não é mais, agora nós é que somos. Ok? A igreja está falando isso, substituímos. Dirás, pois, os ramos foram quebrados e nós somos enxertados. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Alguns, ele foi aqui, deixa bem claro alguns. E tu estás de pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ok? Então, veja bem. Não há igreja sem Israel. Tem que estar enxertado lá. Pode falar. Só um detalhe, né? Aqui, Paulo também falou algo interessante que eu nunca vi nenhum pastor pregar. Que é lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31 a 33. Que ele fala assim, ó. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Está falando do casamento? Não. E se tornarão os dois uma só carne. Está falando do casamento? Não. Porque ele diz no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O que o senhor está falando aí
Mas ela se encaixa perfeitamente aqui. Cristo uniu a igreja, né? Ele morreu para unir, fazer dos dois um povo só. E o que Cristo uniu não separe o homem. Quando Paulo estava falando disso, ele não estava falando, tudo bem, aquela história, serve para o divórcio? Ele fala aqui, não obstante, serve, vocês também cuidam da sua esposa, amam sua esposa. Mas eu não estou falando da sua esposa, nem estou falando de você. Eu estou falando do mistério. Estou falando de Cristo e da igreja. Esse divórcio que foi feito através de Roma. Roma, ela fez o divórcio, ela separou o judeu do gentil com toda essa perseguição. Foi. Então, é isso, exatamente isso que Paulo está falando. Só que eu nunca vi nenhum pastor pregar sobre isso. É porque Israel de Deus. Não, estão se separando. O texto aqui, ele remete realmente a uma vida conjugal, né? Ele começa a falar, vós, mulheres, lá no versículo 22. Ele está falando do relacionamento entre homem e mulher. Ele fala que se refere a Cristo. Não, tudo bem. Por quê? Porque o Eterno, ele usou a união entre um casal como um exemplo. Eu vou perguntar para o irmão aqui uma coisa. Vocês acreditam mesmo que a igreja vai ser uma mulher e essa mulher vai casar com o noivo? Isso é uma alegoria para a gente entender a fidelidade que deve haver, ok? A Deus é a fidelidade de um homem, que o homem não quer que a mulher o traia e a mulher não quer que o homem o traia. Então, é esse amor, essa dedicação, essa aliança. Ele usa a aliança entre homem e mulher para poder fazer o quê? Para trazer a importância da aliança com ele. Não me traia, ok? Então, sim, dá para pregar. Eu já vi mensagens, inclusive, usando esse texto para falar sobre isso, mas tem textos, inclusive, Nataná, que fala, eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado. Ok? Sim. Então, assim, o texto pode ser utilizado, se você pega esse texto aqui e unir com esse texto, se não me engano, eu não sei se é de Isaías. Jeremias. Hã? Não é Jeremias? Jeremias, sei. Então, assim, você pode fazer, mas o texto em si, né, e Yeshua aqui, certamente que ele usa, estou falando da igreja, para mostrar a importância da união. E a igreja que eu digo aqui, não estou falando de igreja de gentil, não. Eu estou falando, a igreja é a Carral, né? A congregação dos santos, né? Sejam eles gregos ou judeus, israelitas. Os dois povos unidos, num só povo, né? Isso. Amém. A congregação dos santos. Vamos voltar para o texto, então? Alguém quer fazer algum comentário? Qual o texto? Lucas. Vamos terminar aqui, porque nós já estamos passando de 1 hora já. Para mim, eu não tenho pressa, mas eu tenho. Trabalhar. A Raquel quer falar, depois eu tenho, assim, um comentário sobre o que a gente estava falando. Pode ficar à vontade, Raquel. Sim, é que, voltando àquele assunto lá, que Yeshua não precisa ter nascido de uma virgem, se ele cumpriu as demais profecias messiânicas, né? Uhum. Vocês sabem que eu debato no Facebook, no WhatsApp, e tem um judeu que ele vive falando isso daí, que Yeshua não é filho, que ele é filho de homem mesmo, de semente, de sêmen de homem, né? E aí ele sempre bate nessa tecla, e eu sempre defendo que Yeshua é realmente filho de Deus, porque Deus não precisa ter relação com uma mulher para poder gerar o filho dele. Eu até pus aí acho que é Gálatas 4:7, né? Mostrando o porquê que nós somos filhos de Deus, porque nós temos o espírito de Yeshua, que é um espírito de divindade. Então, eu dei se alguém pode ler nesse, vamos ver se seria, não que seria depositado toda a controvérsia nesse texto, mas são várias coisas que a gente tem que investigar, como o João estava falando aí, né? Num processo, isso entra, isso não entra, isso ajuda, isso atrapalha,
Então, esse é um dos motivos, porque lá fala bem claro, e vós sois filhos, porque Deus enviou ao vosso coração o espírito do seu filho. Então, é Paulo falando, né, que Jesus nasceu debaixo da lei, como homem nascido de uma mulher, e ele, por ter o espírito do eterno, e sendo homem, então assim nós somos considerados filhos de Deus, por causa do Espírito de Yeshua. Me diga uma coisa, em cima disso, a questão de voltando ao tema da Virgem aí, e o que vocês entendem, o pastor, ou qualquer o João Lucas, ou qualquer um que está ouvindo aí, que está acompanhando. No versículo 27, então, foi adulterado, porque no versículo 27 de Lucas 1, 27, a palavra no grego é partenos, que é virgem. Aí que tá, né? Não, perdão, acho que eu já tenho a resposta. Tá, virgem, núbio, comunidade de casar. Se o senhor pegar Peshito ou outras versões, vai ver que tem a versão. Porque Isaías não escreveu virgem. Isaías escreveu Alma. Sim. Okay? Mas sobre isso. Isaías escreveu o quê? Alma, mulher jovem. Ah, tá. Só que uma coisa que é interessante, né? O pastor comentou no início aí que é importante para todo mundo, né? Ter algum contato, né? Não necessariamente estudar aprofundadamente a patrística e o Talmud, mas uma das coisas que a gente começa a aprender estudando, tanto as Parashot quanto o Talmud, é que tem textos que você lê ele de várias formas e se cumprem mais de uma vez. Por exemplo, se você começar a estudar Kabbalah, você vai descobrir um dos prováveis motivos para Isaac ter ficado cego, né? E é o mesmo texto que ele dá mais de uma informação. Por exemplo, tem no YouTube, pastor, o vídeo onde o senhor explica uma das interpretações para Nahash? Não lembro, não, acho que não tem, né? Não sei. Não, né? Então, não sei, vamos fazer de novo aqui. Não. Porque é muito válida. É a mesma palavra que aparece em Gênesis, depois é citado em Balaão, usa também essa mesma palavra. Então a gente percebe que a passagem, a denotação é uma só, né? Mas a conotação dela às vezes é múltipla. E, como eu disse, vou pensar bastante sobre esse texto, né? Sobre Yeshua, muito provavelmente ter mandado Mateus escrever, está registrado, né? Foi feito para que se cumprisse o que o profeta escreveu. E dentro disso, não que exista profecia assim. Isaías não profetizou que viria de uma virgem, ok? Mas Moisés escreve que Deus fala para Eva, não para Adão: a tua semente esmagará a cabeça da serpente. Então, ok, dá para montar um estudo nisso aí. Ainda está bem frágil. Eva não teria semente. Então, mas aí, como dissemos já. Oi? Quem que o irmão Robson falou? Não, a semente, geralmente, do hebraico, ela vem do homem. Sim. Mulher não tem semente. Não, mas aí é que tá, né? Não, mas é que tá. A Torá, ela é repleta de figura de linguagem, né? Sim. Um dos nossos professores, né? Ele costuma até brincar com isso, né? Porque as pessoas costumam ser muito literais, né? Até a gente, bom, o nosso contato foi primeiro com o grego, para depois chegar no hebraico. O hebraico não, ele tem muitas nuances. Então Moisés escrevia: Deus tirou o povo do Egito com braço forte. Então Deus usou o braço. Então veio uma mão gigante, pegou o povo e tirou do Egito. Não, Deus ficou irado. Será que Deus ficou com raiva? Ele destruía a criação, né? A existência deixava de existir. Então, Deus não é sujeito à sua própria criação. Tem um livro católico que eu acho muito válido, Suma Teológica. Ele responde muitas perguntas que o catolicismo pergunta. Eu falo: seu próprio livro responde isso aí.
Então, o próprio Suma Teológica, né, ele mostra que Deus é eterno. Não, Deus é anterior ao tempo, ele criou o tempo. Ele se enraivece. Não, ele criou a raiva. A raiva não existia antes, então ele não está sujeito ao que ele mesmo criou. Da mesma forma, né, você começa a perceber que a Torá usa palavras como traço, ira, para te passar a ideia. Então, a semente de Eva, porque Eva vai ter espermatozoide? Não, mas vai vir da mulher, certo? Tanto que se nós pegarmos, a profecia era que o Messias tinha que ser filho de Davi, e tanto José quanto Maria são descendentes de Davi. Verdade. Mas tem depois, eu não vou lembrar o texto, que viria de Salomão. E José não é descendente de Salomão, José é descendente de Natã. Mas Maria é descendente de Salomão, de quem ele tem o sangue. Existe contestação se ele tem o DNA de José ou não. Isso aí alguns falam que tem, outros falam que não. Mas que ele tem o de Maria é incontestável. Então, até a profecia que foi escrita por Moisés, né? A tua semente, fala para Eva, não para Adão. Então, é importante a gente perder essa fragilidade, né? Nossa fé é um castelo de carta, né? Se alguém soprar, derruba tudo. Não. Sim, não. Tem que vamos amadurecer a fé. Pastor, quer fazer alguma coisa? Não, era isso mesmo, já falou aí. Abordou, então, pastor, o que a gente está falando desde o começo. O que a gente não está fazendo aqui... Sabe o que é isso? A pedra? Não. Sabão? É uma borracha. Isso aqui é que antigamente os pergaminhos custavam 2 denários, uma folha de pergaminho. Então, os cristãos não, o catolicismo, né, prega o quê? Apagar a lei e escrever por cima, né? O pastor falou aquela hora lá. Basicamente, meu irmão, o que a gente tem que ter em mente veja, ninguém aqui está falando que Yeshua, que Maria não era virgem. Ninguém está falando isso. Sim, sim. Tá bom? Eu posso afirmar com certeza que ela teve outros filhos. Sim. Com base na própria palavra. Com certeza. E aí tem quem diga que Cristo a larga quando ela se une a José, como se ela não pudesse ser casada com seu marido, né? Exatamente. Então, assim, ela teve... Isso eu posso afirmar com certeza, com base na própria palavra. Ok? Sim. Agora, eu não estou aqui a dizer, irmãos, que ela não era, que não foi nascimento virginal. Não estou negando isso. Sim, sim. Eu só estou dizendo que a sua fé não pode ser baseada nisso. Ok? Não, sim. Por quê? Para não correr o risco disso que o irmão falou aí, de um pastor do Rio de Janeiro, era chamado de Rocha, eu lembro dele. Né? MA, né? Então... O senhor sabe onde foi também, né? Então, veja bem. E aí, porque cai uma pecinha da fé dele, desmorona tudo. Peraí. E uma importante, as faculdades hoje não aceitam Jesus, ridiculariza qualquer um que fale que é cristão ou que crê em Jesus, mas abraçam uma fé que não tem nada com a Torá, que falam, mas não tem nada com a Torá, não tem verdade nenhuma naquilo. E aí o que eles fazem? Eles usam, por exemplo, Paulo é o carro-chefe para os caras tirar a fé da pessoa em Cristo para levar para o lado deles. Eles usam Paulo, por quê? Eles entram nessas controvérsias. Porque Paulo quebrou a lei, porque Paulo foi um mau judeu, aí começa a achar um monte de defeito que não é, a gente sabe que não é isso, e eles estão arrebatando aos milhares pessoas para uma fé falsa, eu nem vou falar o que eu quero, senão vai ficar muito na cara do que eu estou falando, eu não quero me expor, né? Não quero também causar polêmica. Mas estão usando muito disso, tá? Então é bom a gente conhecer, discutir também. E outra coisa, eu creio que tem coisas que a gente não vai ter resposta. Tem coisas que não vai. A gente vai encontrar linhas de raciocínio, mas a resposta certa não tem como. Só se a gente voltar 2.000 anos atrás. Acho que não tem, nessa maquininha do tempo não inventada ainda, né?
Irmãos, Na verdade, olha tem só. coisa que é mais fácil hoje em dia, viu? Olha só. Acerca de Paulo, tá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Indoutos inconstantes. 2 Pedro, 2 Pedro 12, 15. E 16 que fala. Mas eu vou começar do 15. Tudo bem? Vamos lá. Olha lá. Aliás, eu vou começar do 14. Tá? Isso, aí deu. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Paulo fala, segundo a lei, eu sou irrepreensível, ou seja, ele cumpria a lei. Tende por salvação e longanimidade o nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de se entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pois é. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens perversos, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ok? Então, veja bem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem. Você tem que conhecer no conhecimento de Yeshua, Yeshua mandava a gente guardar a lei. Então. Ok? Então, veja bem. Eu falei, inclusive, na última mensagem, lamentavelmente não deu para gravar, as pessoas que pensam que não devem guardar a lei, que ouvem esse tipo de mensagem, eles estão caindo da graça. Estão decaindo da graça, porque a graça que Yeshua deu, ele foi lá, riscou o teu pecado, cravou na cruz a cédula da dívida que era contra você, mas ele disse, vá e não peques mais. Volte a cumprir o contrato, volte a cumprir a lei. Quando você diz assim, Yeshua já cumpriu, eu não preciso cumprir, você está anulando, porque ele disse, eu paguei, mas você não voltou a cumprir. Você não voltou para a lei. Você está simplesmente desconsiderando. Então, você perde. Ok? Você perde. Então, João vem e fala aqui, olha, Paulo tem pontos difíceis, mas ele diz que o que ele ensina não é contrário à lei. Só que, como tem esses pontos difíceis, os indoutos inconstantes torcem isso, para a sua própria perdição. Yeshua ele fez como ele pagou, ele limpou o nome do Serasa espiritual, né? Ó, todo mundo com o nome sujo, ele foi lá e pagou a conta. Olha, vocês não devem mais nada. Agora, o que vocês compraram, vocês pagam. Isso! Aí o cara fala, não, vou comprar tudo de novo. Aí eu vou comprar tudo processo de novo. Já viu recuperação. E o mais grave, né? Bom, tem uma pessoa eu sei que vai entender o que eu tô falando. Se os outros não, desculpa aí. Mas se conhecem recuperação judicial, né? A empresa consegue pedir isso aí uma vez. Falência, lá, recuperação judicial. Faz de novo, vamos ver se o juiz vai te dar recuperação de novo. Arruma as dívidas de novo, vamos ver se dá certo. Eu acho melhor não arriscar, não. Viu? Sobre isso que o pastor falou, eu sempre também explico para as pessoas. Yeshua não anulou a lei, ele pagou a dívida pelo pecado. E o que é mais incoerente é que eles acham que a graça é para os malfeitores, para os desobedientes, e aqueles que procuram obedecer a Deus não vai ter graça. Isso
É muito contraditório. É ilógico, né? É ilógico. É ilógico. Para quem vive fazendo de tudo, não, você tem graça. E quem está tentando fazer o que agrada a Deus, esses estão condenados. É como o pastor é advogado. Ó, vamos lá. Pastor, vamos pegar aí. O cara foi condenado a uma sentença, foi sentenciado a uma prisão. Aí ele recebe a graça do governador, vai. A graça lá. E ele sai e não vai preso. Se ele cometeu outro crime, ele não vai mais preso também, porque ele recebeu a graça do governador? A graça relacionada àquele crime. É isso Olha, que irmãos, eu vi uma discussão na internet esses dias de um pastor famoso aí, discutindo com o rabino e com o sheik. E ele falou assim, Yeshua disse, está consumado. Então, ele cumpriu tudo. Só que o que ele ignora é que, por exemplo, lá em Lucas também, capítulo 24, versículo 44, Yeshua diz assim, são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Então, quando ele diz está cumprido, ele diz o que estava para ser, para acontecer comigo, está cumprido. Eu cumpri a missão que Deus me deu. Está consumado o projeto que Deus me deu para consumar. Em nenhum momento está escrito que ele estava cumprindo a lei para que você não cumprisse mais. Está consumado. Ele orou ao Pai para que essa parte do projeto fosse tirado dele. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não queria consumar esse cálice. Ele não queria passar pelo sofrimento. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele aceitou o sacrifício. E aí, quando ele vai lá e ele está na cruz, ele diz, está consumado. O quê? O que estava escrito a respeito dele. É isso que está consumado. Está cumprido o quê? Aquilo que ele precisava cumprir. E cada um de nós temos que cumprir aquilo que é para nós cumprirmos. Amém. Ok? Amém, pessoal. Acho que vamos terminar, que já passou das 10 já. Hoje nós extrapolamos aqui na hora. Mas passou. Semana que vem, Deus permitindo, a gente continua. Nós conseguimos só andar 2 versículos aqui, eu acho. Pulamos 2. Mas falamos bastante de outras coisas importantes. Mas aí é que tá, essa é a diferença, né? Dá pra gente depois começar a tentar. Olha só, se numa noite a gente evoluiu 2 versículos de uma carta que tinha a ideia de ser simples, imagine os que eu vou propor agora, né? Da gente, quando acabar o Novo Testamento, tentar fazer isso com a Torá, mas aí vai ter assunto para a vida toda, porque de cada versículo de Gênesis. Você pode falar a vida inteira, né? Essa é a diferença de realmente ler, porque tem muita gente que fala, não, eu já li a Bíblia várias vezes, mas ele não sabe nem quem veio primeiro, se foi Davi ou Moisés, ele acha que Abraão é contemporâneo de Jesus. Aí você olha e fala, você já leu, né? Tá bom. Só para falar da letra B, beleza. Só para falar do Beit de Bereshit, a gente já vai o dia inteiro e não... Não, se você for entrar em pictografia e gematria, aí tá enrolado, então. Não, vamos começar do simples, vamos começar de gramática. A tradução é no princípio ou por causa do princípio, que eu Deus fazia. Vamos parar por aqui, velho. Senão um ano vai ser pouco. Então tá certo. Deus abençoe a todos aí, obrigado aí para essa união aí. E a semana que vem, Deus permitindo, a gente tá de volta aí. Vamos arrumar mais briga aí. Mais briga, mas nós ficamos tão saudável. Tá bom. Até mais, então, pessoal. Deus abençoe a todos. Falou, irmãos. Boa semana. Eu tô dando tchauzinho, viu? Tá. Shalom. Olha o tchau aí, ó. Tchau, cadê? Aparece um quadradinho azul, mas não aparece eu. Tchau. Tchau. Shalom. Eu já ia desgravar. Para a gravação, já ia perder o final.